Agora a gente vai ver um pouquinho dessa aula que envolve a questão de ensino religioso, né? Que envolve sentimentos de empatia, preocupação com o outro, respeito, gratidão pelo que a gente tem, né? Todos aqueles sentimentos que a gente deve cultivar na sociedade, em casa e na escola. Aí a gente vai ver um pouquinho desses costumes e crenças na escola e discutir um pouquinho disso, tá ok? Vamos lá. Olha, aí diz aqui, ó, em nossa casa e na escola, né? Em nossa casa e na escola, no clube, na praia, entre outros lugares, as pessoas criam regras e costumes para conviver umas com as outras. Ou seja, as regras e os costumes não são criados para por qualquer motivo. Elas são criadas para a gente aprender a conviver. Olha nas imagens aí, ó. Tanto em casa, quando você está comendo, tem as regras de sentar à mesa, né? De se comportar, de se alimentar direito, né? O jeito da gente comer, aqueles costumes que a gente tem em casa, tá bom? Costumes e regras nesse caso. E do mesmo jeito na rua, olhem só aqui, ó. Quando a gente tá na rua, como no exemplo aqui, as crianças brincando com o cachorrinho, né? Que aqui é um cão-guia, aí tem a menininha que é cega, e tem outra criança brincando com ela e com o cachorrinho, com o cão-guia dela, tá certo? Essa questão da gente se importar com o outro, de se preocupar com os sentimentos, com o que o outro tem em sua vida, seja de coisas boas ou de determinados problemas, e a gente se colocar sempre no lugar deles e fazer o bem, fazer o mais correto possível. Aí, observem o que é que diz na sequência do texto, pessoal. A escola é um lugar para nos sentirmos bem, conviver com as pessoas, conhecer novos colegas e adquirir conhecimentos que nos ajudam a entender melhor o mundo em que vivemos, tá certo? A gente aprende muito em casa, quando a gente antes de ir para a escola, e quando está na escola e continua na escola e em casa, a gente aprende muito nas ruas também, na sociedade, com nossos parentes, vizinhos, é, onde a gente mora, no sítio, na cidade, nas viagens que a gente faz, a gente sempre aprende, tá certo? Mas o que é que diz aqui? Que o ambiente escolar é um ambiente onde a gente adquire mais conhecimentos ainda, tá certo? Conhecimentos tanto com nossos professores, com nossos colegas, tá certo? Conhecimentos que vão nos ajudar a perceber certas coisas, a melhorar comportamentos, nesse caso aqui do textinho, tá bom? A aprender que existem regras a ser seguidas, que a gente nem sempre pode fazer o que quer, não é isso? Aprender que existem certas coisas, certas regras, costumes e crenças que cada pessoa, cada coleguinha tem, e que a gente deve respeitar o costume do outro, a crença do outro, tá certo? E seguir regras, tanto em casa, que a gente segue as regras definidas pelos nossos pais, quanto na escola, definidas pelo corpo da escola, diretoria, secretaria e por nossos professores, e também na sociedade, definida pelos governantes, pelas leis, né, que existem para a gente seguir regras que ajudam a todos nós e acabam essas regras. Ao mesmo tempo que elas nos obrigam a seguir certas coisas, elas também nos protegem de certas coisas ruins, tá bom? Aí olha o que diz aí, ó. As regras e os costumes na escola existem para garantir a convivência, que a convivência seja a melhor possível. Olha só aqui, ó. Estão vendo? Crianças com a questão de dividir os livros, né? De aprenderem juntas nesse primeiro desenho, né? A questão do auxílio do computador, de sempre buscar conhecimentos, maneiras novas de aprender, né? Como a gente está agora nesse período de pandemia. E também nesse outro exemplo aqui, ó, a questão
tempo de fala, né, de cada um, que desde do início de vocês na escola, vocês aprendem que cada um tem o seu tempo de fala. Quando você vai falar, eu espero. Quando eu vou falar, você espera, tá certo? Ao levantar a mão, ou pedir para falar, tá certo? Pedir a palavra, pedir licença, tá certo? Pedir ajuda. Toda essa questão que a gente aprende a partir desses costumes e crenças da escola, tá certo? Pensando nisso, a gente vai exercitar um pouquinho dessa parte para vocês. Observem aí no, na página do livro e o que é que diz aí, ó. Vamos conversar e fazer juntos. Aí olhem a 1, que essa é a parte que vocês vão copiar no caderno de vocês, tá bom? A escola é um local com regras que devem ser cumpridas para termos uma boa convivência e para estudarmos e aprendermos mais. Não é isso? Todos nós concordamos que a escola é isso, né? Um local onde a gente aprende e estuda, convive e aprende mais, e um local que tem de ter regras para que todos possam aprender juntos e aprender mais, não é isso? Aí, ó, relembre com os colegas algumas regras e alguns costumes presentes na escola, tá certo? Aí vocês vão pensar nessa 1, é só exercício de vocês pensarem, tá bom? Pensem aí as regras que desde o começo da escola vocês aprenderam, que tem de seguir na escola, com essa questão de respeito, de empatia, de ajudar o coleguinha. E a partir daí vocês copiam a 1, pensam e respondam a 2 e a 3, que diz assim: escreva algumas regras que sua escola e sua sala tem, ou seja, escreva algumas regras de sua escola e de sua sala, tá certo? Regras que vocês aprenderam em todos esses anos e que se repetem de uma sala para outra, tá certo? Regras que vocês sabem que tem de seguir dentro da sala de aula, tá certo? Dentro da escola, tá bom? E na 3 vocês vão escrever alguns costumes. Quais os costumes que a nossa escola tem, pessoal? O costume de coisas que você vê que se repetem na escola da gente, tá bom? Que vocês observaram nesses anos estudando, coisas que sempre se repetem, que sempre se tornaram costume para todos nós da escola, tá bom? Pensem aí em costumes, seja questões de convivência de todos na hora do recreio. Pensem aí um costume que todos têm na hora do recreio, costumes, por exemplo, na hora das refeições, da merenda, costumes na hora de chegar e de sair da escola. Pensem aí e respondam esse, tá legal?